Estudo 42. Obediência e resignação. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8. O objetivo desse estudo é definir o significado de obediência e resignação, enfatizando a importância dessas virtudes para o nosso aprimoramento espiritual. O texto do Evangelho segundo o Espiritismo, Obediência e Resignação, foi ditado pelo Espírito Lázaro em Paris em 1863. Ele começa dizendo: a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens a confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está, assim, marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele, ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Vamos desenvolver mais esse assunto. A obediência, aludida no texto, é o cumprimento das leis de Deus. Pelo estudo do Evangelho, pela prática do mesmo, vamos ficando mais obedientes ao Pai, mais brandos e, consequentemente, mais felizes. A obediência é o consentimento da razão. E o que é resignação? São os bons sentimentos que alimentamos em nosso coração. É compreender a necessidade de não nos revoltarmos, de sermos bons, a fim de sermos felizes. A resignação é o consentimento do coração. Jesus exemplificou a obediência e a resignação cumprindo a vontade de Deus junto a nós, compreendendo nossa fraqueza, sofrendo pacientemente as nossas agressões, perdoando-nos. Marco Prisco, no livro Luz Viva, na lição 23, diz que ninguém ascende no rumo de Deus sem o esforço sacrificial de si mesmo. A marcha evolutiva é de todos, mas a opção da estrada é de cada um. Obediência e resignação não equivale à negação do sentimento e da vontade. Ao contrário, quando nos mostramos obedientes
aos mandamentos divinos e resignados diante da nossa prova, estamos impondo o nosso sentimento de amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos, e exercendo a nossa vontade em dominar as nossas más tendências. Perante a visão acanhada dos homens, essas visões podem equivaler à negação do sentimento e da vontade. Contudo, perante Deus, a quem devemos realmente prestar contas, essas virtudes representam um disciplinamento da nossa vontade, no atendimento aos seus desígnios. Podemos aprender e desenvolver em nós essas duas virtudes. Como? A perfeita assimilação do Evangelho de Jesus por cada um de nós, seja pela própria conscientização, pelo exemplo das pessoas de bem, pelas boas leituras ou ainda pela orientação das religiões que conduzem ao bem, nos levará a desenvolver essas e outras virtudes. Em último caso, a dor decorrente dos nossos desvios também contribuirá. No Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, psicografia do Divaldo, na lição número 20 diz que, por essa razão, em nossa família fraternal, encontraremos sempre neste ou naquele irmão infeliz, ou necessitado, ou em forma de algoz, ou travestido em piedoso censor, fiscalizando nossos atos e palavras. Então chegamos à conclusão que a dor é um ensinamento? Sim. Quando nos deixamos levar pelo orgulho e pelo egoísmo, damos as costas para Deus, que nos adverte pela dor, a fim de voltarmos ao bom caminho. Joana de Ângeles, no livro citado antes, Lampadário Espírita, na lição 20, diz: somos espíritos enfermos em tratamento de emergência nas mãos de Jesus, o amigo incomparável e constante. E qual será a consequência para aquele que não adota essas virtudes como conduta? Ele terá retardado o seu progresso e deixará de contribuir para o daqueles que lhe compartilham lugar na sociedade. Entretanto, a lei do progresso, que deve ser obedecida por todos, impõe ao espírito rebelde e preguiçoso a retomada ao caminho do bem através de duros sacrifícios. E ainda nos alerta Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, na lição 20, o seguinte: adiar a dívida significa reencontrá-la mais tarde com juros adicionados em caráter de cobrança em moratória. Então, após esse breve estudo, nós chegamos à conclusão que a obediência e a resignação são duas virtudes que refletem o nosso ajustamento às leis divinas e nos permitem saudar mais rapidamente as faltas do passado, propiciando-nos o progresso e a nossa aproximação de Deus. Agradecemos a Deus esta oportunidade de realizarmos esse pequeno estudo e pedimos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, nos ilumine e nos dê forças para que possamos seguir o nosso caminho com obediência e resignação para alcançarmos mais rápido a felicidade que tanto almejamos. Que assim seja.